Numa sociedade racista, aí eu diria tão racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Essa é uma das frases mais ditas, repetidas, postadas nas redes sociais, principalmente no mês de novembro, para quem quer falar sobre antirracismo. É uma frase da Angela Davis, que é uma das principais pensadoras negras, né, do mundo sobre o assunto. E para começar esse primeiro episódio, nossos diálogos antirracistas, eu estou aqui ao lado de 3 doutores, né, professores doutores, são da academia, são nomes expoentes, né, ligados à causa negra aqui no estado, e a gente vai falar sobre vários assuntos aqui nesse papo direto e reto. Para começar, professora Gleice, você que fala muito sobre Angela Davis, acompanha você nas redes, não basta mesmo não ser racista, né? Não, porque a ideia do racismo não foi ainda tão execrado da nossa sociedade. Então, para a gente compreender o racismo, a gente precisa não só combatê-lo, mas também constrangê-lo. Então, não se posicionar, né, como racista não é suficiente. É preciso que a gente aponte onde o racismo se localiza e em que ações eles nos prejudicam no dia a dia e no cotidiano. Então, o antirracismo não é eu, né, fazer uma autoavaliação, mas é fazer uma avaliação de condutas coletivas, porque o racismo é uma conduta coletiva. Professor George, por que então, para grande parte da sociedade, racismo parece mimimi? Parece, porque no Brasil o racismo ele é secular. Esse é um primeiro ponto. Ele é uma construção, inclusive, histórica desse país. O Brasil é um país que nasce, né? Nasce num contexto e numa construção que, obviamente, favoreceu, né, esse imaginário e essa ação racista ao longo desses séculos no Brasil. Na verdade, o que acontece é o seguinte: além de ser secular, o racismo no Brasil também é ligado a questões políticas, às questões jurídicas, às questões econômicas, às questões sociais. Então, no Brasil, a construção perversa e nefasta que foi construída no Brasil com relação ao racismo, ela parte de uma estrutura secular, de uma estrutura que, ao longo dos anos, foi assimilada pelas pessoas de tal forma que o racismo passa a ser algo normal, né? Então, quando a pessoa identifica, né, uma ação racista, quando a pessoa vê alguma coisa racista sendo construída, muitas vezes no Brasil isso foi naturalizado. Então, o racismo no Brasil, além de ter sido uma construção perversa, nefasta, secular, foi uma construção e é uma construção que em muitos momentos é naturalizada, até hoje. Então, o que acontece? Como que nós temos que resolver essa situação, esse debate, como a professora Gleice trouxe para nós? A educação é um meio, pode ser um meio de minimizar essas questões, né? Através de quê? Por exemplo, é importante que a gente retome em todas as escolas públicas o debate sobre a história do povo africano no Brasil. É importante que as crianças se reconheçam como descendentes, né, do povo africano, como pessoas que, na verdade, construíram e como pessoas que têm uma participação ativa no processo de construção histórica desse país. Sim. E tem um problema mais grave ainda, que a gente não traz e que a gente precisa trazer, sobretudo no contexto do Tocantins. É inaceitável um estado como o Tocantins, que tem 70% da sua população constituída entre pardos e pretos, nós não termos uma identificação, sobretudo no campo da educação e das outras instituições, de valorização do potencial cultural da cultura da população negra no Tocantins. Então, o que acontece é o seguinte: você naturalizou, o racismo é uma construção histórica e estrutural dentro desse país, e, no entanto, a gente assiste ainda passivamente, né, inúmeros casos de racismo sendo realizados no Tocantins e no Brasil todos os dias. É verdade. Professora Valdirene Cássia, a negação do racismo, na sua opinião, é uma estratégia justamente para que ele se perpetue? Sim, com certeza. É uma estratégia mesmo. E vou te dizer mais, não é uma estratégia não pensada. É uma estratégia pensada
pontuada, principalmente quando nós não temos discursos pontuais, principalmente nas nossas salas de aula, nos nossos espaços de educação sobre essa questão. Então, você entra numa sala de aula onde não está pautada, e nós podemos pautar esse assunto em todas as áreas da educação. Verdade. E a partir do momento que nós não pautamos, a partir do momento que nós não planejamos, que nós não problematizamos, nós estamos estrategicamente pensando em como negar a questão do racismo. No Brasil, o racismo na nossa cidade, detalhe, o racismo nas nossas instituições de ensino. Essa questão, ela precisa ser levantada. E ela está camuflada, ela está silenciada e estrategicamente pensada. Verdade. Gente, por que o Tocantins, como o professor Jorge falou, um país com ampla maioria de pretos e pardos, e por que com mais de 30 anos de Estado, não se tem políticas públicas de combate ao racismo nesse Estado? Bom, a gente pode pensar que o Estado do Tocantins, ele vem de uma ruptura de um Estado extremamente conservador, que é Goiás. Então, historicamente, a gente herda fortes tradições sobre a terra. E essas tradições de terra, a gente não pode deixar de linkar que é a terra que vai promover o processo mais desigual, mais cruel, que é você ter pessoas escravizadas servindo pessoas. Então, essa herança, ela não se quebra, ela não se desfaz com tanta facilidade. Esse é um primeiro ponto, né? Não esquecer que o Tocantins herda fortes tradições sobre a terra. E um segundo ponto é que há um fluxo migratório muito grande, e todo espaço que tem fluxo migratório grande, há uma dificuldade de identificação étnico-racial, né, de classe e até de gênero, né? A gente não consegue, por exemplo, nos identificar enquanto mulheres negras, oriundas da região norte, oriundas do nordeste. Então, é preciso, como o George colocou, né, fazer um processo de educação para a identidade, né? Não é uma identidade de posicionamento, isso é posterior, obviamente, né? Mas é um processo de identificação com os povos. E aí, quando a gente fala das questões étnico-raciais, obviamente a gente é linkado primeiramente com a questão negra e africana, mas nós somos oriundos de povos não brancos, né? E aí dentro desses povos não brancos, indígenas, né? Com contribuição extremamente forte, mas não só os indígenas, né? Os migrantes de outros espaços que vão constituir as pessoas pardas, que a gente também aniquila nesse debate, né? De que as pessoas pardas fazem parte de um pertencimento étnico-racial que está tanto sobre, eu falo no limbo, né? Não lugar, na academia a gente fala muito do não lugar, que é entre, né, o branco, o preto e o indígena. Então, essa pessoa não se localiza do ponto de vista da identidade. O Tocantins está nesse não lugar, nesse limbo, né, que a gente chama. E, nesse sentido, o processo de educação precisa ser ontem, né, e massivo, e precisa, inclusive, ter uma educação interdisciplinar e não só uma coisa pontual, uma disciplina, né, uma componente, um projeto. Precisa atravessar todas as componentes curriculares para que seja cotidiana a formação e não pontual, porque aquilo que é pontual vai ser confundido como um folclore, uma perspectiva interessante que precisa entrar na sala de aula, quando, na verdade, é o nosso cotidiano, quando, na verdade, isso ceifa vidas todos os dias. E tem que ser uma política educacional mesmo. Uma política de formação. Exatamente. É uma política de formação pensada no planejamento. Nós precisamos planejar o que nós vamos pautar na formação dos nossos sujeitos. E a formação do sujeito desde lá, pituchinho, até no curso superior. Então, nós precisamos colocar isso como uma política a ser implementada nas instituições. A professora traz um elemento muito forte, que é a questão da terra, e eu quero acrescentar mais uma coisa. Em que mãos estão essas terras? Que perfil de sujeitos Exatamente. Estão no comando dessas terras? Exatamente. E detalhe, e quem está produzindo, mexendo naquela terra, né? Então, nós precisamos pautar essas duas questões que a professora trouxe, e eu penso que já seria um debate imenso, já seria uma questão a ser problematizada de uma forma muito bem refletida, questionada e politicamente, né, pensada. Concordo, professor Jorge.
Como o racismo te atravessa? Como ele me atravessa? Ou como ele me afeta? Sim, como ele te atravessa enquanto um sujeito negro, pai de uma criança negra, um doutor que está na academia. Como é que ele se manifesta na sua vida, no seu trabalho? Chegar onde você chegou não é fácil, chegar a ser doutor. Na verdade, nenhum espaço onde vocês estão hoje são espaços onde tem muitos negros, infelizmente, né? Conseguir ter 3 negros e tantos outros, né? Na academia não é fácil. Como que vocês estão nessa posição hoje, o racismo ainda te atravessa? Atravessa e atravessa todos os dias. Todos os dias. E eu vou te falar uma outra coisa que é importante. O que acontece? É muito difícil nessa arquitetura da sociedade, da forma como essa sociedade foi organizada, e por isso que a gente falou de estrutural, né, de racismo estrutural, de histórico, secular, é muito difícil para as pessoas, inclusive para todas as pessoas, imaginar uma pessoa negra sendo o diretor, sendo o executivo, sendo o advogado, sendo o médico, sendo o professor, sendo o protagonista de alguma ação que envolva outros perfis e outras pessoas. Então, todas as vezes que uma pessoa negra, como eu, como você, como todos nós que estamos aqui agora, entra num espaço de poder e de uma relação de fala com outras pessoas, obviamente você vai ser questionado. Porque o imaginário, o racismo, ele é tão perverso que ele molda o imaginário. Ele molda o imaginário. Então, infelizmente, na sociedade brasileira, o imaginário do espaço de fala e do poder, das pessoas que têm relação com o poder, fala, execução e ação, é o imaginário da pessoa branca. Então, as pessoas têm na cabeça o imaginário de que o médico é branco, de que o prefeito é branco, de que o governador é branco, de que o presidente da República é branco, de que o professor vai ser branco. Então, quando você se apresenta como alguém, né, negro e que traz outras possibilidades e que apresenta os debates, obviamente você vai ser sempre questionado. Né? Sempre questionado. Então o racismo, acho que é importante a gente falar sobre isso, ele se adequou tanto, ele se modelou tanto de acordo com a complexidade da sociedade, com a contemporaneidade, que ele se renovou também. Né? Então o racismo ele também se renovou, ele se adaptou. Né? Então hoje, por exemplo, as pessoas no olhar, na forma de pensar e no agir, elas expressam sim manifestações racistas, por exemplo, questionando, e vão sempre questionar, a qualidade técnica daquele médico negro, daquele professor negro, daquele político negro e etc. Então esse é um fator... Mas elas questionam os serviços não precarizados, né? Sim. Porque se for professor da educação básica, por exemplo, tudo bem. Sim. É verdade. Se for um professor Sim. que vai cuidar do filho de outras pessoas, tudo bem, né? Agora, um professor que vai formar o pensamento social, aí não pode, porque aí vou estar colocando ideias... aquelas ideias, desconstruir as ideias de Mimi, que há uma importância étnico-racial importante, então eu estou colocando não conhecimento na cabeça de um filho branco meu, né? Então, a ideia do serviço não precarizado não cabe a uma identidade não branca. Desculpa ter te atravessado aí. Mas é isso mesmo, não, mas é isso mesmo. Raramente, eu sou professora dos primeiros períodos da universidade, raramente você entra na sala de aula e você é reconhecida como professora. Então já teve episódios de eu entrar na sala de aula e os estudantes esperarem a professora chegar. Mas isso... E aí eu questiono, eu falo assim, uai, mas por que você estava esperando? Não, é porque você é novinha. Eu falei assim, sim. E aí sempre remete uma outra memória do racismo, porque o racismo é isso, você o tempo todo é relembrado do seu lugar social. Verdade. Eu fui mãe muito jovem, né, e eu sou mãe de uma criança branca, e brincava com meu filho, né, na orla de Porto, e uma senhora falou assim, nossa, a mãe dessa criança deve te adorar, né? Porque você cuida tão bem dela. Eu falei, eu me adoro, né? E aí eu falei assim, não, eu sou a mãe dela. E aí ela falou assim, nossa,
desculpa. Aí ela se desculpou, né? Desculpa, é porque você é tão novinha. Eu falei, se eu sou tão novinha, por que eu não posso ser irmã dessa criança? Porque sempre é a empregada, porque sempre é a babá, porque sempre é a cuidadora. Então não existe nem a possibilidade de eu coadunar o sangue com alguém branco, porque isso, inclusive, não é permitido. Agora só complementando isso que a professora Gleice trouxe, eu acho, por isso que eu volto naquele ponto da educação, porque não é só focar na educação pública, é um conjunto. Então, o que acontece? As universidades precisam repensar seus currículos na formação dos professores. Esse é um ponto fundamental. A gente tem que encarar de frente. A gente está falando com 3 pessoas de universidade. Sim. Nós não estamos preparando nossos alunos que serão professores para esse debate. Concordo? Para lidar com isso. Demais. E você pode pegar as unidades curriculares. Pega as unidades curriculares que vocês vão ver que nada, em nenhum momento, a questão do negro está ali. Tem um discurso, tem uma preocupação em estar colocando. Eu gostaria de puxar de novo uma fala quando ela coloca, né, e também a sua pergunta, como que isso, né, atravessa, né, nos afeta. Agora imagina, Maju, tudo isso que os professores colocaram, a nossa condição negra no espaço, como da universidade, que é o espaço do pensamento, né, da construção do conhecimento, aquela coisa toda. Imagina ainda ser mulher e negra. Sim. Né? Ainda tem essa é outra questão. Então, não é só a questão do ser negro. Né? Nós temos ainda a questão de ser mulher. Negra. Eu me identifico muito quando ela fala assim, olha, eu chego na sala de aula nos primeiros períodos e eles estão esperando a professora. Né? Então, você precisa ver, eu que sou professora dos últimos, né? E eu trabalho de conclusão de curso, e que normalmente nas defesas, com as famílias, essa coisa toda, e na hora que os alunos passam o semestre inteiro ou o ano inteiro, o tempo todo falando da gente nas casas, né? Então eles chegam lá, eles dormem com a professora Cássia, eles sonham com a professora Cássia, eles têm pesadelos com a professora Cássia. Eu já tive! Não é? Aí todo mundo está esperando, vamos encontrar essa professora Cássia. Então quando chega, geralmente eles vão levar a família, e quando chegar lá, fala assim, cadê a professora Cássia? E a professora Cássia chega, porque normalmente chega muito antes, porque eu gosto de preparar, verificar se está tudo. E aí quando vai me apresentar para os pais e tal, assim, ué, mas ela que é a professora Cássia? Esse ela que é a professora Cássia é um ela que nós podemos fazer interpretações, né? Aquela condição. Né? Aquela condição. Então, eu me lembro que uma mãe falou assim, nossa, eu esperava uma professora grande, né? Eu sou desse tamanhozinho, eu esperava uma professora grande, da cara bem fechada, uma professora, né? E falando, só que você via ali que esperava também uma professora branca. Eu esperava uma professora, a gente via, e até mesmo espanto, né? Na hora que a pessoa olha para você e vê que não é a professora do cabelo liso, não é a professora alta, não é aquela professora com traços finos, não é aquela professora... E isso não é mimimi. Sim. E isso não é a pessoa querendo... eu acho que vocês pautam demais essas questões e colocam isso até numa fala que não existe. Não, gente, existe. O tempo todo. Existe o tempo todo, principalmente na universidade. Principalmente na universidade. Eu sou da comunicação, eu sinto uma coisa que eu não sei se vocês sentem. Vocês são da área da educação, são doutores, como eu falei pra vocês. E quando eu estou à frente da linha editorial de um jornal e tal, e aí uma pessoa, eu ando muito no meio político, em espaços de poder, e um dia uma pessoa falou assim, eu vou parar de seguir no Instagram, você fica só falando coisa de racismo. Que não sei o que. Eu falei, mas por quê? Não, você não precisa disso. Essa frase, você não precisa disso, é que também, geralmente o racista, ele acha assim, peraí, você já está nesse espaço, você já está ocupando um espaço de destaque, você não precisa ficar falando esse negócio de racismo. Aqui no Tocantins, na minha análise, o racismo é visto como uma coisa de militante, ele não pode nem encarado como algo que precisa de uma política, que precisa de ações, de projetos. Se você está comentando, lá vem o militante, é visto nessa caixinha do assunto do militante. Como é que vocês resistem nas atuações de vocês com relação a essa visão, a visão do antirracismo como algo que é uma coisa de militância, não para doutores ou não para estudiosos, pensadores, escritores como vocês são? Uma primeira coisa que eu sempre faço, eu não me permito ser usada no discurso meritocrático. Nossa, como você conseguiu, você é muito inteligente, você é muito esforçada, né? E aí, a primeira coisa que eu coloco é, a minha mãe é uma mulher negra, é uma mulher que continua na periferia e é uma mulher que continua pobre. Ela não se esforçou o suficiente, né? Só eu que estou ali, né? Então,
eu acho que tem algumas ferramentas, Maju. Uma delas é você convocar a ancestralidade. A Toni Morrison falou, né, há bem pouco tempo, que quando você mata o ancestral, você está morto. E é bem isso, né? Porque quando você não reivindica essa ancestralidade, essas pessoas podem usar você como elas quiserem. Inclusive para representar uma posição que, se você está lá, não tem necessidade, porque você já está lá, né? Não era a representação negra que vocês queriam, você está aí. Então, convocar essa ancestralidade para dizer assim, olha, minha mãe não esteve e se eu não ficar atenta, a minha filha também não vai estar. Então, é sempre pensar isso, né? De que não existe uma trajetória sem ancestralidade e não vai existir um futuro sem essa luta configurada agora, sem o tempo todo eu estar lembrando as pessoas quem eu sou, como eu estou e como eu quero ser. Acho que esse é um primeiro ponto. Eu queria complementar um pouquinho isso da seguinte perspectiva. Eu acredito que nós precisamos de duas coisas que para mim são fundamentais para esse debate, que é trabalhar política e economia. Sim, muito bom. São dois pontos fundamentais. Política no seu mais diverso conceito, mas o conceito principal de política é a questão das políticas afirmativas para as comunidades. Sim, com certeza. Que são quase que inexistentes no estado Tocantins. Olha, e eu vou te falar uma coisa, enquanto a gente não tiver em todos os concursos públicos do estado cotas para as pessoas negras, a gente vai encontrar sempre desigualdades, né, e vai encontrar sempre problemas de inclusão, né, da nossa comunidade dentro desse mercado de trabalho, dentro desse eixo da economia também. A economia por quê? Porque a gente precisa também mostrar que a condição de inclusão social e política de um estado como o nosso passa por uma questão muito pontual, que é assim, a gente não vai ter desenvolvimento econômico, político e social no Tocantins se a gente não criar uma política eficaz de inclusão da comunidade negra no estado. Então, uma coisa está vinculada à outra. Verdade. Então, não adianta, na minha perspectiva, obviamente, você debater diversos assuntos sobre economia, sobre a condição econômica do Estado, se a gente não tiver uma política efetiva de inclusão da comunidade negra. Que é a pobre, inclusive, né? Que é a pobre, que é os 70%, que é a que passa fome, que é a população que está aí nessa zona da insegurança alimentar, que no estado de Tocantins beira mais a metade do estado. Se eu não me engano, Gleise, em termos estatísticos, é quase a metade do estado, eu não lembro agora o dado exato. É 53%. 53%. Então, quem são esses 53%? Então, veja, ou a gente cria uma política social, econômica, para trabalhar essa ação, ou a gente, daí sim, vai entrar numa estagnação de debate. Porque o debate hoje, ele é político e ele é econômico. São essas duas questões. Então, políticas de cotas são eficientes, e a gente sabe que é. A gente sabe que é. Embora tentem desqualificar isso o tempo todo, né? Não, vão sempre desqualificar, né? Porque o Brasil é um país de cota, desde o começo. Sim. Né? O que foi a imigração, o fenômeno da imigração no Brasil? Foi um fenômeno de absorção e de recebimento de pessoas de outros países, nada contra essas pessoas que vieram, mas vieram com políticas de cotas asseguradas, né? Terra, espaço, possibilidade de trabalho. Aliás, tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o seguinte, Maju, no Brasil, nesse processo secular do racismo, não houve nenhuma lei e nenhum interesse institucional, de fato, de inclusão da população negra. Não teve. A única lei que, de fato, trouxe essa possibilidade foi a própria lei de cota, que é de agora. Exatamente. Que é de agora. Ontem, né? Pra você ter uma ideia, quando houve o processo de chamada da comunidade europeia para o Brasil, para a imigração, você sabia que teve uma lei federal que proibia o recebimento de pessoas negras e de pessoas asiáticas no Brasil, né? E de se candidatarem ao recebimento da terra. Exatamente, é isso. Recebimento da terra. É isso. Por isso aí você faz... E daí você já faz a leitura. Se a gente fizesse uma pesquisa sobre o perfil das pessoas que detêm a terra, as terras... A cota branca. A cota branca.
Nunca. Então, assim, é uma coisa tão perversa. Eu acho que a palavra perversa, nefasta, são as palavras mais pontuais para descrever como esse processo foi criado no Brasil. Então, assim, você teve, ao longo desses séculos todos, aliás, você não teve, ao longo desses séculos todos, nenhuma lei e nada do poder público federal que trouxesse, de fato, uma possibilidade de inclusão da comunidade negra, senão a lei de cota, que é a lei mais questionada no Brasil. Que, aliás, o que isso. o professor traz, ele serve, inclusive, de argumentos até para combater esses discursos, né, de desmerecimento das cotas. Exatamente. Você, uma das áreas que você atua é na comunicação. Fui sua aluna com muito orgulho. Me inspirei muito em você, na sua luta, na sua trajetória. Hoje nós temos aí os youtubers, a era dos influencers, né? E na minha época, quando eu estudava, lá em 2008, 2009, a gente estava se discutindo ainda essa representação negra na TV, a subrepresentação, os estereótipos, né? Como que a comunicação contribuiu. E já caminhando para o final do nosso debate, começando aqui com você, professora, como que a comunicação, em tempos que está todo mundo com o celularzinho na mão ali, pode contribuir para ações antirracistas? De novo, a questão trazer uma política séria no que tange a questão do racismo. Os meios de comunicação têm uma obrigação, porque é porta-voz da sociedade. Eles precisam saber que dentro da sua política de atuação, eles precisam ter essa responsabilidade. E eu estou falando de todo e qualquer meio de comunicação, né? Então, não é os meios de comunicação de massa. Estou falando de todas as pessoas que, de alguma forma, têm a possibilidade de ter um microfone, que têm a possibilidade de ter uma câmera, para que isso seja a voz. Isso precisa acontecer. Então, para mim, a educação... Eu estou falando de sala de aula mesmo, estou falando dos espaços de formação legitimados, também os meios de comunicação, que são espaços também legítimos de formação, legítimos de reflexão. Então, é preciso essa formação. E olha, Maju, quando você forma, né, que já tem um tempinho, até hoje eu não vejo uma política séria de formação para os meios de comunicação e para os discursos de comunicação voltada à questão do sujeito negro, em questão do combate ao racismo. Sim. Eu não vejo isso. E a gente precisa apelar. Os meios de comunicação têm essa obrigação. Professor Jorge, você trabalha com novas tecnologias também, né? Como as novas tecnologias podem contribuir para que sejamos uma sociedade antirracista na prática? Olha, de diversas formas. Vou dar 2 exemplos para você. Agora, recentemente, nós tivemos 2 casos de racismo que foram extremamente divulgados nas redes sociais. O Seu Jorge, em Porto Alegre, e o caso do humorista de São Paulo, o Ed, né? Então, nós tivemos ali, através das redes sociais, a possibilidade de conhecimento e de registro. Então, o que aconteceu com essas duas pessoas que são grandes personalidades do meio artístico, correu, né, e circulou na rede social de tal forma que todos nós tivemos conhecimento a respeito disso. Isso é um fato importante. Então, as redes sociais, a tecnologia, o celular que todo mundo tem, isso pode servir como um canal de denúncia. Um canal de denúncia e, ao mesmo tempo, um canal de formação, né, e um canal de conscientização a respeito daquilo que está acontecendo. Então, as redes sociais, a tecnologia digital, ela tem um papel muito importante nesse processo de denúncia, de visualização, de conscientização e etc. Por quê? Porque todo mundo tem celular. Do ponto de vista geral, né, quase boa parte de todas as pessoas tem um celular conectado ou vai estar conectado em algum momento, vai ter acesso à informação. Um outro ponto relacionado às tecnologias que é importante a gente salientar é o seguinte: nós precisamos potencializar as tecnologias nas redes públicas de educação. Muito bom. É ali que está o ponto-chave. As redes públicas de educação, sobretudo a educação básica, ela precisa ter acesso em alto nível de tecnologia digital, em alto nível de transmissão de internet, para que as pessoas possam, sobretudo as pessoas dessa escola, que a grande maioria são pessoas negras, estarem conectadas, visualizando, transmitindo, produzindo informação e conhecimento através das redes. Eu acho que esse papel nosso hoje, enquanto comunicadores, enquanto professores, etc., está muito ligada à questão da estratégia pontual de projetos de inclusão digital para essas comunidades, seja ela na cidade, seja ela na fazenda, seja ela no quilombo. Muito bom.
Professora Gleice, como, para terminar aqui, como a sociedade tão acomodada quando o tema é racismo, né? Quem quer sair do seu espaço de privilégio, quem quer ter que reconhecer, né, alguma coisa, como a gente conseguir ser antirracista, principalmente aqui no Tocantins, com uma sociedade que cada vez mais se importa menos com essa situação do negro no Tocantins e no Brasil? Bom, mas eu vou ser um pouco pessimista, talvez eu não responda da forma como acho que nós todos queríamos, né? Mas eu não acredito na autoconsciência branca, porque ela é coletiva, ela é formadora, então assim, por mais que a gente tenha pessoas aliadas e pessoas brancas aliadas, tem todo um sistema que faz com que ela se sinta confortável num sistema que é extremamente desconfortante, desigual, né? Perverso. Então, quando a gente pensa as pessoas brancas, né, esperando que elas pensem as condições das pessoas não brancas, principalmente das pessoas negras, a gente tem que pensar que a questão de classe também machuca muito, a questão de gênero também machuca muito, a questão etária também machuca muito, e tudo isso aflige pessoas não brancas. Então, esperar que essas pessoas que já são machucadas por um sistema absurdamente desigual, que é o brasileiro, né, em que as pobrezas e riquezas estão extremamente distantes, é uma utopia. E quando eu digo utopia, não é algo impossível, é algo distante ainda, né? Porém, eu acredito muito na condição de a gente funcionar enquanto rede, nós, pessoas negras, nós, pessoas não brancas, que é o seguinte... já é um pouco mais radical, mas eu acho que a gente precisa acreditar na radicalidade como uma metodologia que é, assim, começar a constranger as pessoas que se colocam como aliadas, mas que na hora que a gente pede para levantar da cadeira, para que a gente possa sentar e falar sobre, essas pessoas não se levantam. Essas pessoas não se levantam e elas se colocam como aliadas. Uhum. Então, assim, você é aliado, mas você não levanta da cadeira para falar sobre questão étnico-racial. Porque você tem a expertise. É lógico que essas pessoas têm expertise, elas tiveram mais acesso à formação, mais acesso à comunicação, mais acesso à universidade. Então, elas têm mais experiência, fato. Elas têm a experiência formativa, ela não tem a experiência existencial do racismo. E aí, quando a gente vai conclamar a questão do lugar de fala, que a Djamila Ribeiro tanto chama pra gente, não é um lugar de silenciamento, não é que as pessoas brancas não possam falar. A pergunta que a gente precisa fazer é: você tem a experiência do racismo? Se a pessoa conseguir dizer sim, ela pode continuar sentada. Se ela disser, olha, mais ou menos... Não, ela precisa se levantar. Ela precisa se levantar e a gente precisa cobrar que pessoas brancas se levantem da cadeira dessa experiência que elas não têm e comecem a deixar as pessoas que têm a perversa experiência do racismo começar a falar dessas experiências. E você que está assistindo a gente, já se levantou? Qual ação antirracista você já praticou hoje, aí dentro da sua casa, na educação do seu filho, da sua filha, no ambiente que você trabalha? Quero agradecer a professora Gleice, professor Jorge, professora Valdirene Cássia, 3 doutores, 3 nomes importantes que representam tantos outros que estão aí na luta nas universidades públicas, né, na Universidade Pública do Tocantins, levantando esse tema, fazendo estudos, escrevendo livros, trazendo esses apontamentos, esses diálogos antirracistas que a gente trouxe para vocês aqui. Sigam eles nas redes sociais para continuar consumindo esses conteúdos e outros tipos de conteúdo. Obrigado você pela companhia. Convido você para o nosso segundo episódio, onde a gente vai continuar falando sobre os diálogos antirracistas que importam, que são importantes, necessários e tão ausentes aqui no Tocantins. Gazeta do Cerrado. Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima. Obrigado, gente. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor.